E sobre a dispensa, assim, vamos dar uma pincelada rápida sobre a dispensa. Porque o que acontece? As pessoas que têm me procurado, elas nunca participaram de licitação daqui do Maranhão. E, assim, quando eu apresento, eu aprendi o curso, estou estudando, todas as apostilas eu imprimo, todos os mapas eu imprimo, botar Ótimo. tudo aqui na minha frente, e aí eu montei um plano, um plano organizacional na hora que eu for conversar com o cliente. Né? Planos, como é que funciona a licitação, por que participar de licitação, por que é vantajoso participar de licitação, e mostrar também que o nosso estado aqui, pouquíssimas empresas participam de licitação. Aqui, a grande maioria das licitações daqui de São Luís do Maranhão especificamente, quem ganha é o pessoal de Fortaleza, de São Paulo, enfim. Então, quando eu apresento isso para eles, eles ficam assim chocados. E por isso que eles querem, não, vamos, eu quero, vamos, eu te pago. Calma, vamos com calma. E aí, a grande dúvida, é melhor para quem está começando a participar de licitação, começar pela dispensa, e aí já ter aquele certificado de qualidade técnica, ou ir diretamente para o pregão, ou depende do porte da empresa? Perfeito, essa dúvida é muito comum e eu posso garantir para você que não tem ordem para começar. Ah, começa primeiro pela dispensa. Não, isso não existe, tá? Porque a gente tem resultados fantásticos, tanto de pessoas que já foram direto para as licitações, que nem quiseram passar pela dispensa eletrônica, por cotações eletrônicas, e aí os resultados eles são mais rápidos, porque você tem valores maiores ali nas licitações, e também de pessoas que falam, ó, o meu cliente preferiu fazer primeiro dessa forma, primeiro entrar numa dispensa. Então, não existe uma ordem para isso, para eu falar para você, começa pela dispensa. Não, se eu falar isso, eu estaria mentindo para você. Não há problema nenhum em você começar direto nas licitações. Agora, tem dois pontos, Angela, que eu quero trazer aqui para você. É importante a gente ressaltar, tá? Primeiro deles, antes da gente entrar aqui na estrutura mesmo da licitação, se você for depois no módulo 9 do curso, lá no módulo 9, tudo isso que você está montando do zero, você já tem pronto lá no módulo 9. Então, esses planos, tem até um e-book, inclusive, explicando para o cliente qual que é a diferença de uma licitação, qual que é a diferença de uma dispensa, qual que é a diferença de uma cotação, o que é o sistema de registro de preços, que são e-books, são como se fossem projeções ali que eu deixei para vocês exatamente para você utilizar nessas reuniões que você faz com o seu cliente, tá? Eu não estou falando que está errado o que você fez, Angela. É incrível todo esse projeto que você tem feito, os planejamentos, mas às vezes você acaba perdendo tempo tentando reinventar uma roda que já está pronta. Então, o meu primeiro conselho, dá uma olhadinha depois no módulo 9, porque tem muito material para quem vai trabalhar prospectando ali os clientes. Então, eu já deixei praticamente prontas essas apresentações para você não ter que fazer do zero, para você não ter que perder tempo com isso. E lá tem, inclusive, planos de trabalho, ideias de precificação, ideias de propostas que você vai trazer para o seu cliente. Tá? Então, no módulo 9 tem muito conteúdo que é importante você dar uma olhadinha lá. Agora, vamos voltar aqui para a questão da dispensa ou licitação. A única aspas aqui que a gente tem que abrir é o seguinte: muitos clientes que você vai prospectar ainda não participam de licitações, são clientes novos, nunca participaram. Então, eles não têm lá, por exemplo, um atestado de capacidade técnica. Então, vamos lá, pontos principais. Como eu faço para conseguir meus primeiros atestados? Tá? Então, são 3 passos. Primeiro, existem editais de licitação que não pede atestado. Então, dependendo do nicho, do segmento do seu cliente, você vai ter a possibilidade de já ir direto para uma licitação que não pediu atestado. Por quê? Quando você chegar no módulo 4, Angela, você vai aprender passo a passo de todos os documentos que você tem que juntar para participar das licitações, tá? Existem documentos que são sempre obrigatórios e existem documentos que não são obrigatórios. O edital ele pode exigir ou ele pode simplesmente não exigir. E quando ele não exige, a gente não precisa entregar. Por exemplo, a parte dos atestados, a parte do balanço. É uma dessa. O edital pode ou ele não pode. Então, de repente, eu vou participar de uma licitação aqui para vender um produto e esse edital não trouxe nenhum pré-requisito, não está pedindo nada em relação ao atestado. Então, já é uma oportunidade que não importa que a empresa é nova, você já pode ir direto para ela, porque não pede, o cliente não tem atestado, não tem problema, tá? Flávia, agora eu peguei aqui um edital, o edital está pedindo atestado e o meu cliente não tem. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer exatamente o que você falou para o seu cliente. Calma, vamos dar um passo para trás. E o que nós vamos fazer?
não posso participar de uma licitação que pede o atestado se eu não tenho atestado. Então, como que eu vou obter esses atestados? Se o seu cliente já está no mercado, já participa, não participa de licitações, mas ele já forneceu ali o serviço dele, o produto dele para outras empresas privadas, veja que ele tem uma carteira de clientes. E aí, Sim. esses clientes que ele já trabalha são os clientes potenciais que você já vai pedir para esses clientes o atestado. Então, no módulo 4, tem um modelo de atestado. Você vai pegar esse modelo e vai falar para o seu cliente, meu amigo, entre em contato aí com as empresas que você já entregou esse produto, já prestou esse serviço, e vamos montando aqui a nossa pastinha de atestado. E aí, a dica, Nandila, quando a gente fala de atestado emitido por pessoa... empresa privada, né? Então, por exemplo, a Viana. Eu vou comprar água mineral do seu cliente, ele vai me entregar água mineral, ele fala, você pode me dar um atestado aqui pela Viana? Posso? Esse atestado, como ele é emitido por empresa privada, é muito importante, se possível, reconhecer firma dessa assinatura. Por quê? Porque, às vezes, durante diligência, o órgão ele pode pedir, né? Pode surgir alguma dúvida ali sobre a autenticidade daquele documento, coisa que já não acontece quando é um atestado emitido por órgão público, porque já tem ali fé pública e tudo mais, é fácil de aferir. Não que seja obrigatório, mas eu já gosto de falar isso com os meus clientes, é uma dica que eu deixo para vocês também lá no módulo 4 do curso, tá? E esse atestado que foi emitido por uma empresa privada, ele tem exatamente a mesma validade de um atestado que foi emitido por uma prefeitura, por um ministério, pela secretaria, pela universidade pública, é o mesmo. A lei, ela fala, são aceitos atestados emitidos por pessoas jurídicas, seja de direito privado ou de direito público, seja empresa privada ou seja órgão ou entidade pública, é aceito do mesmo jeito. Então, você vai utilizar esses atestados, vai montando a pastinha do seu cliente. Segundo passo, buscar, aí sim, por cotações e dispensas e por editais que não pediram atestados, tá? E aí, nas cotações e nas dispensas, é mais fácil a gente alcançar oportunidades que não pedem atestados. Aí você pode ir participando, já vai, terminou, ganhou, pega o atestado, já vai montando a pastinha ali para o cliente, já vai deixando os atestados deles ali prontos. Então, tanto empresa privada, quanto licitação, dispensa e cotação que não solicite atestado, você já pode iniciar, independentemente, né, da empresa ser nova, dela ter sido recém-criada. E aí é só você analisar os editais que não pedem nesse momento atestado e pronto, você já está elaborando esse material para futuramente, quando pegar uma licitação maior ali, que solicita esses atestados, você já tem esses documentos do seu cliente para apresentar. Perfeito, perfeito. Você falou sobre empresa nova também. Empresa nova é a mesma orientação, né? Por exemplo, a empresa nasceu hoje, pode participar de licitação dependendo do que diz o edital da licitação, correto? Exatamente, a mesma coisa. Por quê, Nandila? Via de regra, não existe nenhum pré-requisito de tempo mínimo de existência de empresa. Isso não existe. Agora, vamos lá. Existe uma exceção também. Quando a gente estiver diante de serviço contínuo, Flávio, o que é esse negócio de serviço contínuo? Serviços que não podem ser interrompidos, por exemplo, limpeza. Então, a prefeitura aqui, ela licita a limpeza do prédio, onde ela contrata uma empresa que faz a limpeza, que vai com os serventes lá, vai com os materiais e limpa a prefeitura. Esse serviço ele não pode simplesmente parar. Eu não posso ficar um mês sem a limpeza da prefeitura. Tem que estar lá os banheiros ali, tem que ser limpo todo diariamente. Então, quando a gente está diante de serviços contínuos, existe a instrução normativa número 5 de 2017. Essa instrução ela determina o seguinte, olha, pode, o edital pode, não é que deve, pode. No caso de serviço contínuo, exigir atestados que comprovem que a empresa já presta aquele serviço há no mínimo 3 anos. Então, é uma exceção apenas para alguns tipos de serviços contínuos, que é uma coisinha um pouquinho mais elaborada, tá? Então, nesse caso, Nandila, é exatamente o mesmo passo a passo. A gente vai olhar o edital, vai ver se ele pede, vai ver se ele não pede. Se ele estiver exigindo, vamos ver se é serviço contínuo, se não é, porque ele não vai poder exigir isso, por exemplo, uma compra. Vou comprar cenoura aqui e vou pedir 3 anos de experiência. Não pode. Impugnação, tá errado, tá ilegal, a gente tem que impugnar, o edital tem que ser corrigido, que são para casos específicos, tá? E aí, quando você vai prospectar, por exemplo, uma empresa que presta serviços de limpeza, eu tenho um amigo aqui em São Caetano que ele abriu recentemente essa empresa e ele entrou em contato comigo, eu falei, vai já prestando serviço aí, ele tá prestando aqui tem uma associação aqui de amigos do bairro, ele já foi contratado, tá prestando serviço e já tá pegando os atestados dele. Então, assim que ele tiver esses atestados, ele já consegue ir para
oportunidades maiores e que fazem essas exigências um pouquinho maiores também, né? Mas é tudo questão da gente analisar o edital, verificar se o cliente tem, e se ele não tiver, bola para frente, tá cheio de edital, tem outras oportunidades, todos os dias você tem aí centenas de oportunidades que você pode participar, então não é porque um edital pediu ali um documento que essa empresa não tem nesse momento, você só vai organizar isso e bora participar de outras oportunidades com essa empresa também, que não pedem ainda esses atestados.